Então nós fizemos a introdução na aula anterior e aqui eu vou considerar em relação ao conteúdo da aula 1 do nosso curso Gestão de Contas a Pagar, certo? E o tema dessa aula é exatamente responder aquela pergunta que nós fizemos no encerramento da nossa última conversa, por que existe tanta dificuldade na gestão de contas a pagar? Será? E aí nós analisando, às vezes até parece que as pessoas não querem pagar, já fazem de caso pensado, e não é isso. Existe uma maneira de conduzir o seu comportamento financeiro que te leva, vamos dizer, à inadimplência, ao não pagamento, a virar uma bola de neve. Então, a questão não é essa. Mas por que se chega a essa situação? Porque, e exatamente, vamos explicar. Nós notamos que muitas empresas, ele se complica, ele começa a se perder nos pagamentos das contas. Não é porque ele é uma pessoa desonesta. Ele não fez de caso pensar. Só que chega um momento que ele acaba largando de mão. Porque existem outras questões aqui, vou ser sincero com você. Tem hora que a pessoa aproveita e fala, sabe de uma coisa? Então, vou me unir à multidão e também não vou pagar. E às vezes, infelizmente, até tem pessoas que se acostumam a não pagar. Mas eu estou partindo aí de um outro pressuposto. Eu quero falar exatamente da essência desse equívoco. E aí nós enumeramos, identificamos algumas questões. Quais são essas? Primeiro, o empresário ele tem o hábito de comprar por impulso. Por incrível que pareça. Então, assim como nós temos comportamentos na vida pessoal de comprar por impulso, as pessoas, eu compro por impulso, eu nem ia comprar e tal. Na vida empresarial isso acontece também. Você compra por impulso no seu mundo empresarial, para a sua empresa, em várias situações. Tá? E tem todo sentido, porque você não divide a pessoa do empresário. Você é a mesma coisa. Eu separo. Não separa. Até você pode separar alguma coisa, mas você não separa 100%. Então, o que eu vejo? O empresário ele compra por impulso. Por que fez isso? Eu não entendo. Ok, primeiro, nós temos estímulos. O tempo todo você está sendo estimulado. É o vendedor que te liga, te manda um e-mail, que aborda você, certo? Isso é um estímulo. É o concorrente. Você viu o concorrente fazendo algo e você vai lá e faz também. É uma forma de estímulo. A gente está olhando para a concorrência. Às vezes é um funcionário. Seu Júlio, que tal fazer isso, fazer aquilo, tal? Ele vem até com boa vontade. Às vezes não é boa vontade, é interesse para ele, para facilitar o trabalho dele, para gerar mais comodidade. Às vezes é um estímulo familiar. Seja um familiar que esteja na empresa ou não. Está na hora de você fazer isso para essa empresa, está na hora de você... Tal. E a internet nem se fala, porque nós estamos o tempo todo na internet. Vamos lá, nós somos o tempo todo estimulados. Essa é a questão. Agora, a questão do impulso, ela não é saudável. Não é saudável na nossa vida. Porque impulso é algo que não foi previsto. Certo? Então, dá um exemplo prático, Júlio. É quando aparece aquela propaganda e o software tal de gestão financeira empresarial, porque faz isso, porque é aquilo tal, e você no impulso compra. Ou a empresa B que eu fui, meu concorrente está usando o software tal. É uma aquela de escritório. Você vai na loja de papelaria, aquela grande magazine de papelaria, e aí você vai comprar papel sulfite, clipes e alguma coisa mais. Só que você vem com um monte de coisa. Você comprou um quadro, você comprou um cesto de acrílico, você comprou uma cadeira ergonômica, no impulso, mobília, carro. Compra um carro para a empresa e foi no impulso. Mas existe uma diferença muito sutil, uma linha muito tênue entre o que é impulso e o que é necessidade. É muito louco isso. Isso quando a pessoa compra um carro para a empresa, mas é para ele usar. Aqui eu nem vou entrar nessa questão. Tudo bem? Mas você percebe, são impulsos que nós temos. Agora, esse é o papel da educação financeira e da educação financeira empresarial. É trabalhar não o problema do controle financeiro, mas é trabalhar o comportamento, a maneira de agir das pessoas. É isso que nós temos feito aqui. Porque tudo isso poderia ser evitado, essas compras poderiam ser evitadas, poderiam ser não feitas. É meio paradoxal essa frase, mas é isso.
E aí o que nós vemos? Existe uma proporção alarmante de compras feitas por impulso dentro da empresa. Onde às vezes elas parecem que são necessárias. Né? Não. Então é um grande elemento que ele começa assim. Porque você sabe que existe uma conta a pagar, que existem datas, que existem programações, que existem software, você sabe tudo isso. Agora, quando você compra por impulso, é como você ter um prédio sendo implodido. Tudo aquilo, né, vai por água abaixo. Ele se desmonta, vai sendo desmontado. Essa é a primeira parte. Ainda não desmonta tudo. Se fosse só comprar por impulso, né, dependendo da quantidade, talvez você perdesse dinheiro, mas isso não gerasse tanto descontrole. Mas isso é um elemento que vai, vamos dizer, detonando ou comprometendo a eficiência de contas a pagar. Bom, vamos lá. Só que você tem um outro elemento, que é o hábito de comprar sem planejamento, que se soma. Né? Então, impulso já é falta de planejamento. Ok, nós sabemos disso. Só que existem coisas que são necessárias. Não, realmente aqui, pô, a tia da faxina fala, pô, não tem cesto de lixo aqui no escritório. Não é necessário. Às vezes, o software, o pessoal está sofrendo, né, com o software. Mas ok, mas é possível nesse momento? Porque, né, você não tem dinheiro. Né, então você tem que planejar. Peraí, tá bom, é necessário então, tia da faxina, espera um mês, espera isso, vamos fazer isso, porque tem todo um panorama. Então o planejamento implica em você olhar o cenário. Aí eu vou frisar muito nesse curso a questão que o empresário ele vive o tempo todo no operacional e ele deixa desvinculado o quê? O estratégico. É como o técnico de futebol que ele quer entrar em campo. Ele não vai resolver o problema. O técnico de futebol tem que ficar fora de campo e tomar as decisões. Tá? Então, como que eu vou fazer essa aquisição? Não, não tenho. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar um cesto de lixo, tenho o meu home office em casa e vou trazer o cesto de lixo de casa. Ah, a mesa quebrou. Puxa, eu vou ligar para o meu amigo e ele vai trazer uma mesa. Então, essa mesa que fica feia, está na recepção, tira ela, troca a minha, que é do presidente da empresa, e vai para a recepção. Você percebe? Não, é preciso. É preciso, vai lá e compra e não planejou. A regra é, não coloque em xeque a saúde financeira da sua empresa. Esse é um princípio universal. Não coloque em debilidade o caixa da sua empresa. Então isso é um comportamento empresarial, um comportamento de gestor. Muitas vezes não é um comportamento de empreendedor, que eu vejo. Às vezes a pessoa que está na empresa ele é extremamente empreendedor, mas não é um gestor financeiro, não é um gestor empresarial. Ele não pensa estrategicamente. Mas é possível desenvolver. Talvez você não fique um ótimo gestor, mas você precisa desenvolver essa parte. Senão você vai ficar sempre só correndo atrás de mais ideias, mais ideias, mais ideias, mais faturamento, mais venda, mais negócio. E isso chega a ser insano. Chega a ser, realmente gera muito sofrimento. Tá bom? É a função do gestor empresarial. Planejar, controlar o ímpeto das pessoas. Porque o vendedor ele vai querer que você compre o software, vai querer que você faça treinamentos, vai querer que você faça um monte de coisa. Mas a sua função é organizar as coisas com planejamento. E você é o técnico. Você vai ouvir as pessoas. Você vai entender, só que você vai argumentar, você vai orientar, você vai valorizar e vai se programar. Tá bom? Falamos de 2. Aqui você já percebe como vai ruindo. Só que tem outra questão também. Compra sabendo que não pode comprar. Aí a coisa vai. E, Júlio, acontece isso? Acontece. Então, ele sabe que não pode comprar, que não dá para comprar um cesto de R$35. Não dá para comprar. Ah, não, mas R$35 não vai. A questão não é isso. Realmente R$35 não vai salvar a empresa. Mas quando ele tem essa atitude, ele acaba abrindo o flanco em outras áreas, porque ele não está focado. A questão é, ok, não vai, mas eu não vou gastar R$35. É claro que só economizar não é isso também. Tem muito empresário que ele começou a ter apertos, ele começa a distorcer. Então ele diminui o plano de telefone, ele corta a net, ele reduz um monte de coisa,
ele, sabe, ele corta o cafezinho. Não necessariamente isso. Na maioria dos casos não é isso que vai resolver. Só que ele precisa, estrategicamente, pessoal, você tem uma equipe, tem que ter uma equipe engajada. Ó, nós precisamos, para sobreviver, a empresa tem que crescer. E para crescer, nós temos que focar no que é mais importante. O dinheiro da empresa é valioso. Então, a partir de agora, você comunica. Não chega o funcionário lá de manhã e não tem café. E começa aquele zoom. Não, nós estamos não tendo café, mas é temporariamente. Agora eu preciso da ajuda de vocês. E em todas as eu tenho certeza que as pessoas vão se engajar. Daí faz o inverso. Não, o funcionário não pode saber que nós estamos com um problema, então vai lá e compra. Não. Aí você sabe, às vezes houve uma queda de vendas, existe uma previsibilidade, né, que as vendas vão cair por algum problema, compromissos assumidos que você já tem, então você já assumiu vários compromissos. Você fala, puxa, fazer mais um não vai dar, não vai ser saudável. Mas o que acontece normalmente? O impulso, comprar por impulso, e comprar sem planejamento, que é a desorganização financeira, vence a batalha. E aí esses 3 itens se potencializam, eles são poderosos, tipo nitroglicerina pura, é dinamite, né? Certo? Então seja conservador. Como gestor eu tenho que ser conservador. É importante que eu não seja um avarento, um miserável, que a minha empresa viva na precariedade. Não é isso. Mas eu tenho que adequar-me à realidade. Certo? A gente tem que ter o bom senso. Porque é isso que faz eu crescer. Tudo bem? E aí você busca alternativas. Como eu disse, você vai consultar, peraí, você consulta o funcionário, o que a gente pode fazer? Dá uma ideia aqui. Realmente não dá para a gente fazer esse investimento nesse momento, mas eu conto com você. Então vocês vão buscar e vai surgir alternativas. Agora quando faz as coisas tudo de supetão, sabe? De improviso, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Provavelmente vai haver problema. Número 4. Negocia. Não, empresários é muito contraditório. Eu vejo que as pessoas, né, e os empresários, às vezes quando é para negociar bem, ele negocia mal. Quando não é importante, daí ele valoriza. Então, às vezes ele valoriza a negociação ele quer ter um desconto, entendeu? Um cafezinho de R$4 na padaria, então não, eu vou na padaria que é R$3,50. Ele toma café de uma vez por mês, e aí isso é negociar, né? Isso não vai afetar. Então, ele fez uma economia, mas não vai. Mas aí uma compra que ele vai fazer, vou dar um exemplo real que aconteceu recentemente. O cliente está fazendo uma reforma no fast food, e aí ele saiu da franquia para a marca própria, e aí ele tinha que comprar lá as embalagens, era batata frita, tem uns cones que colocam batata frita e tal. E a gente dando toda uma orientação, fazendo um planejamento, acompanha o processo. O que ele foi lá? Ele foi lá de maneira atabalhoada e comprou lá não sei quantos meses do tal das embalagens, dos cones e tal. E aí ele negociou, pelo menos que eu fiquei sabendo, eram 2 parcelas de R$3.300. No momento que não dava, porque ele tinha acabado de reformar, ele estava no final do ano, ele tinha tido uma despesa, ele tinha saído da franquia, ele tinha uma incógnita em janeiro que no final teve um grande problema em janeiro e praticamente quebrou ele. Mas por que eu falei, meu filho, por que você fez isso? Ok, precisa. Ok, precisa. Certo? Mas peraí, era necessário. Comprasse para um mês, menor quantidade, negociasse preço e assim por diante. Em vez de pagar 2 de 3.300, fulano, eu vou comprar 2.000 de cones por 20 dias. Você programa e você vai me dividir em 2 de 1.000. Aqui um detalhe também, eu quero fazer um parênteses. A gente não recomenda, quando existe uma boa gestão, você consegue ganhar muito dinheiro comprando à vista, ok? Mas no caso dele, ele precisava negociar porque tinha um monte de outras coisas. Ele tinha dívidas que estavam negociando, e as dívidas ele pagava sem consultar, sem se organizar. Então ele negociava com o credor errado. Ele fazia negociação de cabeça, estou te dando aí X reais. É uma coisa louca. Então, isso é negociar mal. Não para pensar. E quando você vai comprar um produto, o seu fornecedor, ele vai querer à vista, em dinheiro e antes da entrega, se possível, eu também. O melhor dos mundos para mim é quando eu faço uma consultoria e o cliente paga antecipado.
porque já está no meu bolso. Certo? O grande problema é se eu saber administrar isso e entregar um bom serviço para o meu cliente. Mas todo mundo quer, porque é o melhor dos mundos, assim como você quer no seu negócio. Agora, você, nesse momento, você não é fornecedor, você é o consumidor, você é o cliente. E você tem uma empresa para proteger, então você tem que estar do lado da sua empresa. Não, eu vou negociar, ok, eu preciso manter, eu tenho que analisar, volto ao estratégico. Analisar todo um contexto, mas não, mas eu tenho vergonha porque eu sou empresário também, eu sei que o cara precisa, tal, não sei o que, então eu ajudo ele, ele me ajuda. Cara, não é isso. É como na vida da pessoa física, eu tenho vergonha de pedir desconto, de pedir prazo e assim por diante. Ah, porque eu ganho bem, eu pago do jeito que vier. Não, não é assim. Então você não precisa ser um expert em negociação. Você tem que saber realmente entender o contexto. Outra coisa também é que ele sempre está com pressa, né? Então, além de tudo isso que eu estou falando para você, é que faz tudo no improviso, no impulso, sem organização, portanto, e está com pressa. Muitas coisas ele vive apagando os incêndios da vida. Então, não, né? Eu queria já me livrar disso, as pessoas estão me ligando, o funcionário está cobrando de mim. Então, vai lá e faz de qualquer jeito. Então, veja só o quanto isso. Então, eu estou mostrando para você as causas, né? Não. Por que ele dá calote? Por que ele deixa de pagar? Por que ele se enrola tanto? Aí vem mais um elemento, que é o excesso de otimismo. Então, otimismo não faz mal a ninguém. Pelo contrário, é muito bom o otimismo. Agora, o excesso, o exagero, isso é muito ruim. E o que eu vejo é isso acontecendo, principalmente na vida do empresário. Então, ele começa a fazer as projeções, ele só faz projeção positiva. Não, mês que vem vai haver um faturamento, vai aumentar, existe isso, existe esse elemento, existe o carnaval, eu vendo produto para o carnaval, existe período de férias, existe qualquer coisa que o valha, mas ele começa a pegar coisas otimistas e faz projeções. Então, não, hoje ele não tem dinheiro, mas vai sobrar dinheiro, então eu atraso um pouquinho, daí eu pago à vista, eu antecipo e tal. Mas lembra que a gente falou de um pouquinho de conservadorismo não faz mal a ninguém? Porque aquela mania de contar com o ovo na barriga da galinha. E quantas histórias eu já ouvi. Uma delas aqui recentemente, a empreendedora, tem uma pequena empresa de seguros, está falando, com a troca de governo eu comecei a projetar que ia ser ótimo com esse novo governo e tal, e de repente janeiro, fevereiro, março não aconteceu nada, foi pelo contrário pior. E aí dançou. E tinha um ótimo faturamento, tinha todas as condições de planejar e se afundou financeiramente porque fez uma projeção totalmente errada. E aí, o governo vai melhorar, que bom, mas quando eu melhorar eu vou tirar o máximo, aproveitar o máximo e aí eu vou escalando, né, a minha evolução dentro da empresa. Mas não fazer de forma precipitada. Não, vai dar para pagar, vai dar para pagar. A pergunta é, e se não der? E se não der? O problema é que isso se torna um ciclo rotineiro, repetitivo na vida empresarial. Então, uma coisa importante, ousadia é diferente de responsabilidade financeira. Nós sempre temos que ter um pouco de ousadia. Alguns têm um pouco mais, alguns um pouco menos. Tem algumas pessoas que falam, pô, como é que foi louco de fazer isso? Ok, mas para os seres humanos normais, não. Excesso de ousadia é um grande risco. É um grande risco. Você está preparado para correr esse risco, para pagar o preço? Eu não estou pregando o pessimismo. Não, eu sou um realista. Não. Temos que ser otimistas, sim. Temos que trabalhar com motivação. E aí entraria uma série de outras questões. Mas essas projeções que o empresário faz comprometem o seu contas a pagar, é o que eu estava falando. Controles de cabeça. Isso aqui é um outro tema bastante delicado, né? E é clássico. Tem uma memória ótima? Não, eu tenho uma memória ótima, eu sei tudo que entra, tudo que sai, está na minha cabeça, eu memorizo, a minha memória é fotográfica e tal, e a pessoa se orgulha disso. Na verdade, a memória ótima ela tem 48 horas de vida útil. Por quê? O seu cérebro está trabalhando a milhão, ok?
ficou até guardado lá na sua memória, mas ficou guardado ali tipo no cantinho, aquela coisa que você acaba esquecendo. Está na memória, mas ele fica ali de lado, porque você está colocando um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas por impulso, um monte de outras decisões. Então, o cérebro não é tão perfeito assim. Você não é um robô e que não é um robô que tem os alertas. O cérebro não te dá alerta. Pelo menos para a maioria das pessoas. Algumas pessoas elas conseguem esse mecanismo de alerta, que é o que realmente bloqueia. Mas essa mania de muito empresário, até porque ele é empreendedor, então ele está correndo, ele não para um minuto, aí ele quer controlar de cabeça. Vai conseguir pagar? Não adianta você ter tudo na cabeça e no final do mês não fechar a conta. Você percebe? Ok, está na memória. Eu sei tudo que eu devo. Mas não conseguiu pagar. E aí vai começar uma série de problemas que a gente vai ver mais adiante. Tá bom? E por último, ele tem um sistema de contas a pagar, né, um controle financeiro, qualquer que seja, mas ele é apenas um sistema de anotação. Ele registra lá as contas a pagar. Então, entrou, ele manda, funcionário, anota aí, conta de luz, conta de água, aluguel, fiz compra aqui, pus combustível, paguei pedágio, paguei o fornecedor e tal. Esse é um erro mais, assim, que mata. Então, te digo uma coisa, se você mudar isso aqui, já vai transformar. Você viu até agora, eu não falei de termos técnicos da gestão financeira, empresarial, não falei nada. Mas peraí, o seu sistema de contas, que seja uma caderneta, ele não pode ser uma anotação apenas. Então, seja uma planilha, um aplicativo, um software, qualquer coisa que seja. Não, você tem que ter um software, você tem que ter um aplicativo, você tem que ter uma planilha com dashboard, com não sei o quê. Isso é um instrumento. Tá? O que você precisa é o quê? Alimentar primeiro, anota. Ok? Tem que registrar. Depois, você tem que analisar, meu filho, minha filha. Você tem que analisar. Você tem que confrontar as informações com a sua realidade, com os fatos. Volto aqui, pensamento estratégico. Você tem que consultar o fulano do contas a pagar, fulano do contas a receber, fulano de marketing e vendas, fulano do administrativo, o fornecedor. Por que veio essa conta alta? Por que está assim? Qual que é a tendência? O que vai acontecer? Eu estou prevendo aqui que no final do ano nós vamos acabar tendo queda de faturamento. O que eu posso fazer? Você percebe? Você vai consultar, você analisa o cenário. Então é essencial que você anote. Tá? Ter só de cabeça é ruim, mas ter anotação e não fazer esses 3 itens essenciais, vai dar ruim, como diz por aí. E tem que considerar fatores complementares. Como eu disse, ok. O controle, o software, que é outra questão. As pessoas apostam, não, a minha planilha é impecável. Tem 320 abas a planilha dele. Só que ele não analisa uma tendência. Talvez tenha uma tendência de você ter um funcionário que vai te dar um grande problema. Né? Você dá grande despesa trabalhista e você não analisa isso. Não adianta ter tudo controladinho. A sazonalidade. Né? Em qualquer setor você tem sazonalidade. No setor de consultoria temos sazonalidade. No setor de educação financeira temos sazonalidade. No setor de alimentos temos sazonalidade. No setor de turismo temos sazonalidade. Concorrente. Como é que está o meu concorrente? Tem um concorrente? Não tem um concorrente? Aproveita o momento. Como é que eu contra-ataco? Baixando o preço ou aumentando o preço para me diferenciar? Certo? Então isso é o papel do gestor, do administrador empresarial. Então, eu espero que só você refletindo sobre isso, gostaria que você comentasse, nos mandasse um WhatsApp, temos nossos contatos, comentasse aí nos nossos canais de comunicação, o que você achou desse conteúdo, desta aula, desse tema. A ideia não é aprofundar, não coloquei nem a planilha, nem um dado sofisticado, contas a pagar, porque é isso, porque você faz uma tabela de data de vencimento, você divide, você paga todo dia 5, de 5 em 5 dias, né? Então, sabe, a questão não é se você vai pagar dia 5, 10, 15, 20, 25. Tem empresa que, eu já fiz trabalho para grandes empresas, ela fala, você manda a nota até o dia 30, eu pago no seu dia 10. Cada empresa tem... Mas não é isso. Isso é um efeito de organização, de planejamento, ok? Mas eu não entrei nesse quesito, porque depois isso fica muito fácil. Agora, não adianta você falar para a sua equipe, ó, nós só pagamos
dia 15 e dia 30. Adianta você fazer isso? E como eu vejo, às vezes eu chego na empresa e falo, pô, Júlio, eu já falei para o dono da empresa não fazer dessa forma, não comprar dessa forma, mas ele faz. Então, não adianta, joga no lixo o seu software. Desculpa a minha franqueza. Joga no lixo a sua planilha. Desculpa. Joga no lixo esse diploma que você tem em administração, que não adianta nada. Para isso, eu estou falando para isso. Não se sinta ofendido, porque eu vejo um monte de pessoa. Eu tenho conhecimento, tenho diploma, tenho pós-graduação, MBA em gestão, em controladoria. Pô, mas sua empresa está no vermelho? Então é nesse sentido. O que eu quero aqui, okay, é promover crescimento. Não estou aqui para falar, pense positivo, que você tenha a mente milionária, seja empreendedor, assista lá o vídeo do Flávio Augusto e não sei o quê. Para com isso. Frasezinha do Bill Gates, do Warren Buffett, frasezinha de não sei das quantas aí. É isso. Nós temos milhões e milhões e milhões de pequenos empreendedores que estão dia a dia, não tem tempo para ficar com essa questão. Então, é muito prático, é muito simples. Às vezes é muito simples. Tá bom? Então, na próxima aula nós vamos falar das consequências disso. Okay? Um grande abraço, até mais.